de 1 Coríntios. O tema hoje é uma espécie de casamento e divórcio, que o irmão Brana pregou. E aqui é sobre algumas perguntas e respostas, baseado nisso aqui. Casamento e divórcio. Vai mexer com tudo. Então vai ser muito bom para todos nós. Nós vamos ler até o 5º e depois oraremos e seguiremos com a Bíblia aberta. Capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido, certo? O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, igualmente, o marido não tem esse poder do corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntais outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Vamos orar. Depois continuaremos pelo 6º. Senhor Jesus Cristo, nosso bom Deus e Salvador, nós queremos te agradecer a misericórdia de estarmos aqui. Eu não tenho condições, eu confesso ao Senhor e aos irmãos que sou indigno, mas também pergunto quem seria digno aqui. Só o Senhor é digno, o Senhor nos faz santificados em Ti, ó Pai. Portanto, esperamos e agradecemos já a Tua graça e a misericórdia neste dia, nesta tarde e noite, para que este culto seja salpicado de sangue, seja maravilhoso, que começa agora com os estudos, mas depois virão os cânticos e depois a Tua palavra. E em tudo, ó Pai, em tudo mesmo que se faça aqui, inclusive nas ofertas, que é outro tipo de adoração, seja aceito por Ti, ó Pai. E nós esperamos de Ti o Teu Espírito Santo para nos proteger, para nos orientar e para mostrar os nossos erros, para acertarmos diante do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e aleluia. Glórias a Deus. Poder sentar, amados. Bem, nós já vimos mais ou menos o tema que Paulo defende aqui, que bom seria, né, que o homem não tocasse em mulher. Agora nós vimos passando e diz por causa da prostituição. Cada um tem a sua própria mulher, tem a sua própria esposa e o seu próprio marido. Agora vejam, Paulo falou assim, bom seria, por isso que ele disse, isso aí seria o conselho, não é a ordem de Deus, é o conselho que eu dou. Mas a gente vê por que Paulo falou assim. Paulo se imaginava que no máximo 8, 10 anos, Jesus Cristo estivesse voltando. Porque você veja, por isso que não foi Jesus que escreveu, foi ele que falou. Você já imaginou cada mulher, ou então a igreja cheia somente de solteiros, né? Somente solteiros, não ia ter graça isso. Então ia ser contrário até a palavra de Deus. Veja como Jesus é sábio. Permitiu que ele desse um conselho, que bom seria. Mas, por outro lado, ele mostrou logo que não poderia se seguir, porque, como é que diz, a tentação seria grande de um homem tentar fazer coisas erradas com uma mulher e vice-versa. Então, por isso que ele deu assim, esse conselho.
E também ele avisou uma coisa, né? Que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, quem tem é o marido. E o marido não tem poder sobre também o seu corpo, quem tem é a mulher. Mas ele diz que também não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, nós estamos num ambiente misto, mas o pastor Sérgio me disse que uma vez uma irmã lá em João Pessoa, foi em outro lugar, não foi aqui não, veio falar com o pastor César. Disse que, vocês entendem, no ambiente misto, disse que o marido quase não deixava ela dormir. Quase não deixava ela dormir, aí pediu para o pastor César chamar ele e dar uns conselhos. Vocês já entenderam, né? Então, a gente vê, aí Paulo diz, não defraudeis uns ao outro, mas também ficai-vos em oração, para que o Satanás não entre nesse quadro aí e provoque uma coisa pior. Bem, Paulo agora fala dando o seu próprio pensamento, porque aqui foi a orientação de Deus. Bom seria, mas agora Paulo vem dando também o seu próprio pensamento. Bom seria, ou seja, que todos fossem como ele. Justo. Mas veja só, todos pensavam ali que Jesus tinha subido, e Jesus, quando escreveu, disse: eis que cedo virei. Como, está lembrado, no ano completado 2000 anos, o mundo todo estava alvoroçado se ia Jesus voltar ou não, né? Mas quando é agora, vem essa pandemia. Nós estamos assim, mas teve casos tão igual ou pior como está agora. E o pessoal depois foi, em 1977, e tem pessoa até que saiu da igreja quando passou. Ao invés de agradecer a Deus, saiu da igreja. Já a profecia dele foi errada. E o irmão Branda não disse como profecia. Ele disse como supunha, certo? A gente vai ver aqui que Paulo pensava, pelas palavras de Paulo, Paulo pensava. Depois que chegaremos, eu reavivarei isso aí. Então, veja só, Paulo agora fala dando o seu próprio conselho, não com mandamento, pois ele apresenta, licença, irmão. Está lendo melhor que eu escrevi. É porque essa Bíblia agora tem uma letra maior. Então, ele apresenta se apresenta como um eunuco, Paulo. E Jesus falou de eunuco e disse àqueles que são eunucos de nascença, isso aí foi uma espécie de aleijão. Há eunucos que se fazem a si mesmo, por amor do reino de Deus, no caso foi Paulo, e alguns discípulos também fizeram isso. E há eunucos que se fazem forçadamente. Aqueles eunucos que tomavam conta das donzelas do rei, da mulher do rei, aquela espécie de mordomo. Então, eles teriam que ser eunucos, para que isso foi criado entre eles, tanto ímpios como o povo de Deus tinha esse negócio, e para que não houvesse assim, uma tentação, na ausência do rei, de alguém querer, como é que diz, desrespeitar alguma daquelas donzelas ou concubinas do rei. Então, Paulo era um tipo de eunuco de Cristo. Que todos os homens fossem como ele diz aqui. Mas cada um tem de Deus o próprio dom. Está vendo? Um de uma maneira, outro de outra. Mas aconselha
aos solteiros e às viúvas que não se casem. Ele aconselha. Eu aqui botei uma estrelinha para mostrar que é justamente isso. Paulo pensava que não ia demorar muito a Deus voltar. Aqui mesmo, o pai de Felipe, o irmão Luiz Carlos. Felipe nem sabe disso. Que perguntaram quando é que ele ia casar. Aí Luiz Carlos disse: bom, eu nem sei se vai dar tempo mais casar. Luiz Carlos, o filho dele já errou, na verdade, porque estava um movimento tão forte, irmãos. Tão forte que a turma estava pisando em brasa. Vendo da hora eu escutar o som da trombeta de madrugada. Aí Luiz Carlos disse: irmão, nem sei se vai dar tempo casar, eu estou pensando, mas nem sei se vai dar tempo, pela proximidade da vinda do Senhor. E Lena disse, eu não me lembrava não, mas Lena disse que quando eu estava preparando as crianças para ir para a escola, e aquela dificuldade, eu disse, mas ele está botando assim porque é para fazer até a vida dele, mas a gente nem sabe se essas crianças vão chegar a crescer. A gente pensava assim. Eu cheguei a dizer, vocês crianças, vocês não chegarão a ficar velhos mais. Então o negócio aperta, mas é o tempo de Deus. É por isso que nós não devemos, na verdade, é o tempo de Deus. E então, quando falaram de 77, que o irmão Branco disse, eu disse, mas não, eu não disse assim, diz o Senhor, eu não profetizei. Porque estava tão próximo um acontecimento do outro, que o irmão Brando pensava que lá pelo 1977. Quando chegou a 2000, foi avançando, tudo que precisava acontecer tinha acontecido. Já sabia do profeta, que Deus tinha ele de volta, e todas as outras coisas que já tinham acontecido. E começou a surgir doenças. Aí cada um que dizia, e hoje nós estamos em 2021, e estamos realmente, como o irmão Brando diz, à mão. Mas veja só, até o irmão Brando dizia, a vinda dele está à mão. O que quer dizer isso? Está tão próximo que é você capaz de tocar. Veja só. Então, na época de Paulo, Paulo também pensava isso. E Jesus dizendo, esse que cedo vem. Não é? Esse que cedo vem. Então, ele imaginava, daqui a 8, 10 anos no máximo, Jesus Cristo vem. É por isso que Paulo diz, bom seria que as jovens, os rapazes, nem se casassem. Mas se não pode acontecer, é melhor casar-se de novo. Se não pode acontecer, é melhor casar-se do que abrasar-se. Está vendo? Aí aqui ele diz mais. Se abrasar-se ou fornificar. Voltando-se ao conselho de Deus, o Senhor manda que a mulher não se aparte do marido. Isso aqui é importante, viu? Dentro dessa igreja. Não se aparte do marido. Não se separe. Se apartar, e que fique, mas porém, se apartar, desculpe aí, porém, se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não deixe a mulher. Então, isso aí não pode deixar nem a mulher, nem o marido. Veja só que aí foi Deus, não foi o homem, foi Deus. Se o fizer, ou seja, se separar, também não pode casar-se. Agora, salvo se for uma separação por adultério da mulher. Mas mesmo que o homem adultere, ele tem que pedir perdão à mulher, tem que pedir perdão a Deus, tem que acertar com Deus. Mas a mulher, Deus não deu aqui a permissão. Agora é por isso que o homem que é um cristão não vai pensar nisso. Porque se ele adulterar, inclusive tem aqui um negócio muito importante que eu anotei, viu? Não estava aqui na Bíblia, mas eu anotei. A separação é lícita de um casal separado. O diabo pode causar 4 adúlteros. Se separa, a mulher arranja outro marido
e são 2 adúlteros, e o marido arranja outra mulher, são 4 adúlteros aí. É essa onde está a vantagem que Satanás quer aproveitar, certo? Mas quem é cristão tem Deus para proteger. Amém? Veja só. E Jesus Cristo disse, se alguma mulher ou homem crente tem seus respectivos cônjuges, veja só, se uma mulher ou homem crente tem seus respectivos cônjuges, que eles não são crentes, isso aqui é importante também, e eles consentem em habitar com ela ou com ele, não vos deixe. Esse é o conselho de Paulo. Não vos deixe, porque, inclusive, o pastor César tem falado que, por conta desse termozinho de prostituição, o marido fica, às vezes, doido que a mulher faça um erro para poder se separar dela, porque ele está enjoando dela, está de olho numa novinha lá dentro da igreja. Isso aí, o diabo se aproveita dessas coisas. De olha, ela é bruta para você, ela é isso, aquilo, outro. Ela não quer fazer o que você manda. Aí provoca dissensões. Ou você, com ela, se acerta e acerta diante de Deus, ou saiba que o Satanás não vai dar brecha para vocês. E nós temos isso em quase todas as igrejas. Quase todas as igrejas nós temos isso. O pastor César diz, tem coisa que é tão leve que eu não quero nem falar para a igreja, de gente que está na igreja. Certo? Veja que nós já falamos na semana passada de irmãos que vão a litígios contra outros irmãos, perante juízes que são tomadores de uísque, que são homens que têm a ver não sei quantas mulheres, porque ele tem prestígio, que é um juiz, e ele vai julgar. Aí eles são irreverentes, aí começa até a falar mal, dizer, como é que você diz que são crentes? Como é que eu já ia falar dessa igreja, que o juiz está sabendo de tudo quando chega para ele, dessa igreja, que é uma igreja santa, que outro, e vocês estão se mordendo, vocês estão se traindo um ao outro, de logo assim. Então Paulo disse que isso é uma vergonha, isso é uma vergonha que isso aconteça. Veja só, mesmo Paulo tendo mandado entregar a carne daquele irmão a Satanás, para que Satanás meta no couro, faça feito um peão faz no cavalo bravo, meta na espora, para ele se arrepender e pedir perdão a Deus e ser salvo a sua alma. Porque se não fizer isto, vai acumulando. Nós ouvimos muitas vezes o pastor César dizendo que tem uns quadros que a pessoa se arrepende. É diferente, Davi se arrependeu. Davi pegou mais do que Saul nos nossos olhos humanos. Mas Davi clamou misericórdia e Davi respeitava a palavra de Deus. O caso de Saul não houve de adultério, mas houve um quadro semelhante ao de feitiçaria, porque ele deixava de ouvir a palavra de Deus para ouvir a palavra do povo. E a maldita política, que desde aquela época já existia, a maldita política fez o camarada olhar para o seu pior inimigo e poupar ele depois que venceu a guerra ali. Poupou o inimigo e ia fazer do inimigo dele um conselheiro. Aí foi quando Samuel, não sei se já tinha matado alguém, mas se a gente visse, a gente ia tapar os olhos, o que Samuel fez com aquele rei Agag. O que Samuel fez. Parece que eu estou vendo. Samuel com a espada ficou fazendo assim, ó. Tchá, 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 tchá. Não se importava com os gritos dele. Do rosto até a barriga, tome. Quando terminou que ele caiu lá morto, ele também estava cheio de salpicos de sangue, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. É um negócio sério. Teve outro quadro aí também, que o povo de Israel, Deus deu a vitória, e depois disseram lá que o povo de Israel era um povo que via um Deus que era muito condescendente. Aí começou a dizer, vai o camarada, aquele mesmo que disse eu sou teu, foi ele que disse eu sou teu irmão, depois disse isso também.
E Deus não quer. Quando Deus diz mate até os animais, é para matar até os animais. Porque Deus sabe por que está pedindo isto. Amém? E Deus é soberano. Não pode entrar na congregação um filho de prostituição. Mas aquele caso em que todo mundo estava perdendo e um filho de prostituição era um verdadeiro guerreiro. Aí foram chamar ele para entrar. A mim? Você não quer que eu entre na congregação, tanto querem me chamar agora? Eu me esqueci do nome dessa pessoa agora. Jefté, né? Pronto, está vendo aí? Ele era filho de prostituição. Não queriam nada com ele. Mas sabia que ele era um homem valente, ninguém vencia ele. Aí nós estamos chamando eles. Eu só vou se Israel permitir que eu dirija ele. Mas primeiro passou na cara. Ali foi Deus que quis fazer assim. Deus é soberano. Nós temos que aceitar o que Deus fez. Amém? Então veja só. Porque o marido descrente é santificado da mulher. E a mulher descrente é santificado no marido. Ou seja, o marido é santificado da mulher se ela for crente. E a mulher descrente é santificado no marido se ela for uma crente. De outra maneira, os vossos filhos seriam imundos. Mas agora eles são santos. Mas, se o descrente se apartar, veja que a Bíblia não diz aqui, se o crente se afastar da mulher. Não, Deus não o apoia. Ah, eu casei com você. Outra coisa comigo e Helena. Né? Helena não era crente ainda, eu era crente, mais ou menos um ano e pouco. E eu orava, porque eu já tinha escutado aquela história de que o homem dizia que a mulher estava com demônio e cada vez piorava, e o irmão Brando disse, fica orando por ela. E eu ficava orando por ela, ela se aprontava, eu me lembro que uma vez ela aprontou as 3 crianças, pronto, vai lá escutar o teu profeta. Ela pode nem se lembrar disso, não me lembro. Vai lá escutar o teu profeta. Aí, quando você quis esquentar, eu me lembrei. Isso não era ela, é o inimigo querendo fazer umas dissensões. Então, o que acontece? Eu comecei a orar, quando foi uma certa manhã, quando eu olho, Helena está lá toda prontinha também, para ir. Então, vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele faz assim. Glórias a Deus. Eu contei aquele exemplo de João Pessoa e não tinha me lembrado de Helena, depois me lembrei. Ela assim, vai lá para teu profeta, vai levar as crianças para teu profeta. Mas, graças a Deus, o meu profeta é o profeta dela, é o profeta de todos nós. Amém? Foi Deus que levantou. Quando Deus levanta, o ungido de Deus não se perde. Nós falamos isso também há semana atrás. Por isso que Saul não se perdeu. Saul não se perdeu, porque quando a Bíblia diz que ele chamou a pitonisa, sei lá, aquela feiticeira, né? Quando apareceu, porque naquela época o sangue de Jesus Cristo não havia sido ainda derramado. Então, quando ele chamou, aí Samuel disse, amanhã estarás comigo aqui. Então, Samuel estaria no inferno? Não, estarás comigo. E aquele caso também, que Davi não matou ele, é porque tinha unção. Tinha unção. Eu já avisei que às vezes cachorros bravios mesmo, desse que quer destruir qualquer pessoa, e vai para o veterinário, e então fica mansinho. O veterinário começa a amansar ele, coçar ele, fica mansinho, até a ponto dos donos que estavam preocupados ficar admirados. Esse cachorro é uma fera e deixou se alisar, tomar banho, tudo. É porque, de tanto eles pegarem cachorro, então eles ficam com o cheiro do cachorro deles. Então, quando o cachorro chega, de novo, deve ser um amigo, uma amiga, um colega meu, o cachorro pode associar assim. Então, veja, aí Davi, ele sabia que tinha direito a matar a Saul, mas ele sabia que Saul era ungido de Deus, e Deus não unge alguém com o Espírito Santo para jogar fora. E depois Deus é justo. Deus chamou Saul, sem Saul estar preparado. Mas ele chamou para mostrar ao povo que não se deveria cobrar de Deus. Agora veja aquilo que eu falei sobre a pregação de Caleb.
Ana clamou demais, sofreu e clamou. Mas o povo também estava clamando. Não é verdade? O povo estava clamando. O povo estava clamando e Deus dizendo para si, eu estou com um garoto, já que eu estou preparando para ser rei. Agora, só que uma coisa é clamar a Deus com respeito e pedindo segundo a vontade do Senhor e oferecendo a Deus louvor. Enquanto que eles clamavam a Deus por inveja das nações que tinham seus reis. E o que foi que aconteceu? Quando Samuel reclamou, Deus disse, ele não é atacando a você não, Samuel, ele está contra mim. Mas já tinha um rei de Deus que estava crescendo lá, e este foi Davi. E também, às vezes, o pastor César fica admirado e diz, olha, um rei que já tinha perdido há muito tempo a amizade de Deus. Mas Deus ainda ficou com ele quantos anos? Quem se lembra? 40 anos. Deus deixou cumprir a determinação dele. 40 anos para Saul e 40 anos para Davi. Está vendo aí? 40 anos para Saul e 40 para Davi. Pela pregação, o clamor de Abraão para que Deus abençoasse Ismael. Olha, Deus mandou dar uma porção para Ismael e sua mãe. Essa porção duraria no máximo um dia e meio. Mas quando Abraão clamou, Deus atendeu e disse que também Ismael ia ser pai de muitas nações. E ele foi 12 para Abraão e também foi 12 para ele. Só que Deus não fez pacto com ele, porque o pacto não era com o filho da escrava. Tanto é que o Deus próprio disse 2, não foi 3 vezes lá, tu não me negaste o teu filho, teu único filho. E Deus não mente. Amém? Deus não mente. Quando ele disse teu único filho, ele estava dizendo, porque aquele outro eu não considero. Veja, Paulo é um grande profeta. Não sei porque tem gente que ainda pensa que Paulo não é profeta. Paulo é um profeta tão grande que Paulo sabia os segredos que ninguém sabia. Paulo sabia os segredos que ninguém sabia. E Paulo pegou e escreveu que o filho da escrava não pode herdar com o filho da livre. E até citou 2 montes como alegoria. Paulo tinha uma ciência tão grande que muita gente não imagina. Paulo, vez quando conversava, soltava uma coisinha para nós. Entendeu? Porque todos nós sabemos que ninguém pode ver Deus. A Bíblia estava escrito que o homem que me vê morrerá. Mas, no entanto, Paulo disse, um dia seremos como ele é e o veremos face a face. Nem os anjos do céu, sabia? Nem os anjos do céu viram, nem verão até agora a Deus face a face. Nem os anjos do céu. Tanto é que diz ali que ele tomou a forma de homem e se humilhou até a morte de cruz, e foi pregado, e foi morto, e foi visto dos anjos. Pronto. Vocês já viram essa escritura, não já? Que é de Paulo também, foi visto dos anjos. Paulo, em 1 Coríntios, que até nós vamos chegar aqui mais uns dias, se Deus permitir, em 1 Coríntios 15, 28, eu gosto de citar os 2, 27, que ele diz, quando tudo tivesse sujeitado aos pés de Jesus Cristo, e Jesus Cristo concluir tudo, a ele mesmo se sujeitará àquele se sujeitou. Aí parece que Jesus desaparece. Quem crê na Trindade, olha, ele desapareceu. Mas é o contrário, a Bíblia diz que ele se sujeitará a Deus, voltará para ser Deus, mas dessa feita ele será Deus em todos. Não diz assim no 28? Ele será Deus em todos. Quando ele for Deus em todos, ele estará conhecendo o quê? A profundidade, a largura, a altura, tudo. Nós estaremos conhecendo porque nós temos Deus em nós.
Amém? É como pôr aqui um bocado de lâmpada, mas depende da lâmpada mestra para que todas acendam. Todas elas são iguais, todas elas têm a mesma energia. E a lâmpada aponta para Deus. A lâmpada é o cordeiro e a energia elétrica é Deus. Não haverá luz, não haverá trevas. O sol seria como uma luzinha fraquinha diante da beleza que tem. Mas diz, o cordeiro é a sua lâmpada. Mas antes de dizer que o cordeiro é a sua lâmpada, diz, e Deus alumiará tudo, e não há necessidade de nada para acender. Nem a lua, nem o sol. Deus alumiará tudo. Está lá pelos finais de dia, Apocalipse. E o cordeiro é a lâmpada. Amém? Então, veja só. Aí, quando ficaremos conhecendo a plenitude da divindade também, ficará em nós. Porque é a vontade de Deus fazer isso por nós. A vontade de Deus é que nós sejamos verdadeiramente, agora sim, aquilo que dizeis, vós sois Deus, porque usar a palavra, e o Filho do Homem que diz que é filho de Deus. Aí, nessa hora, somos realmente o Filho de Deus, e quem diz isso é Paulo. Nós o veremos tal qual ele é. Amém? Então, plenitude da divindade, conhecimento de tudo. O que é que falta mais? Falta mais a quando se cumprir as etapas. E Deus gosta de fazer tudo em 3 etapas. Tem a etapa do corpo animal, corpo físico. Tem a etapa do corpo celestial. E tem a etapa do corpo glorificado. Isso é um modo, a Bíblia não explica isso, como a Bíblia não explica muito o milênio. Mas eu creio, pelos pedacinhos que está na Bíblia, nos entrelinhas, que depois do milênio haverá esse outro corpo glorificado. Porque nós estaremos com o corpo celeste no milênio. Mas nós comeremos no milênio, a gente vê um bocado de coisa, e Deus estará ridando como o filho de Davi. Mas depois do milênio, se ele não fala muito sobre o milênio, e o que é que ele fala depois do milênio? Veja o que eu quero dizer. Não estou dizendo, não estou fazendo doutrina, nada. Estou dizendo que eu penso assim. 1000 anos de totalmente glória. Mas depois não diz que o coração, não subiu o coração no que o olho não viu? Né? E, então é uma coisa tão extraordinária que vai ser a eternidade. Porque depois do milênio tem a eternidade. E no milênio ainda tem coisas desagradáveis, que é a batalha para destruir Satanás, etc. Um bocado de coisa que ainda tem, porque está vivendo na terra. Inclusive alimentar-se. Vivendo na terra, a casa que vai ganhar. Mas quando diz Abraão, possuidor do céu e da terra. E onde é que Deus vai separar nós de Abraão? Não vai. E por que ele disse, eu vou vos preparar lugar para que onde eu esteja, vós estáis? Ele não disse isso? Então ele pensa que é uma casinha do milênio. Não, não é isso não. Talvez até no milênio não tenha essas casas de ouro, porque está vivendo na terra. Talvez seja um palácio, uma casa normal. Até o irmão Branco, mesmo uma vez disse, soltou, disse, eu sei que eu vou me alegrar, que eu gosto muito da natureza, Deus vai me dar uma casa cercada de plantas, que eu gosto muito, eu também gosto muito. Deus vai dar aquilo que você gostava quando estava na terra. Aí, não é verdade? Então, aquela casa de ouro, as ruas de ouro, aquilo ali é algo diferente. Aquilo ali é a gloriosa Jerusalém, tudo de ouro. Então, no meio do campo assim, tudo de ouro, e lá fora os animais e a terra, não fica nem muito combinando. Mas depois do milênio,
tem coisas gloriosas para nós, onde vamos viver a eternidade. Viver, se um milênio a gente não vai nem sentir passar, agora imagine viver a eternidade. O corpo glorificado, vivendo com Deus, vivendo com os anjos servindo a gente, e a gente conversando com o nosso Deus, nosso Pai Celestial. O irmão Branda diz também, que, olha aí o pedacinho que o irmão Branda solta, entre linhas, diz que o irmão baterá um papo com outro irmão, cerca de quantos anos, se fosse medir aqui na Terra? 500 anos. Você vai também querer ir numa distância que é daqui a 50 ou 80 quilômetros, você já chegou. Isso não pode ser no milênio. Isso deve ser na eternidade. Aí por isso que Paulo diz, o que for me mostrado, nem um olho viu, nem um coração não subiu ao coração, tudo que Deus preparou para nós. Aleluia! Aí por isso que ele soltou aquela também, disse, não sabeis vós, que você vai julgar até os anjos, julgar os santos, e também não sabeis vós, que seremos iguais a Ele, e nós o veremos como Ele é, face a face. Ele hoje está lá na glória, no lugar que nem os anjos podem entrar. É uma luz tão inacessível que a luz do céu seria como trevas diante dessa luz. E ele habita, ele só do lugar inacessível, e os anjos para o adorarem, fica santo, santo, santo ao Senhor, santo, santo, santo ao Senhor. Mas naquele dia, depois do milênio, estaremos ao lado dele glorificado. Isso é tão tremendo, irmão. Isso é tão glorioso. Salve para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não merecemos isto. Aleluia. Então não se aparta da mulher, mesmo que se ele for crente, a mulher for descrente, ele não separe. Se a mulher for crente e o marido descrente também não separe, ore, ore. E se ambos forem crentes, estão em litígio, peça a Deus para trazer litígio. Olha, veja, foi um juiz iníquo, um juiz que é ímpio, não sei nem se ele é religioso, que pegou um irmão aqui e proibiu dele chegar perto da esposa. Certo? Então, Deus, Jesus está esperando. Vá se reconciliar com o seu irmão, com sua irmã. Vamos nos reconciliar, irmão, nós não somos nada. Pelo de se ao justo, se ao justo é dado ele somente a salvação, e quanto mais nós, a nossa luta é aqui, não contra a carne, nem o sangue, mas contra as potestades. Temos que ter essa força. Olha, não se preocupe não, que tem às vezes um arranhãozinho dentro de casa, qualquer lugar tem um arranhãozinho dentro de casa. Mas deixar aquilo tomar conta de você, não deixe não. Expulsa o Satanás vai dizer, eita, tem tempo, ele quase morde o meu anzol, mas não mordeu. Então, que Deus seja louvado, que sirva para todos nós. Você já imaginou, a pessoa sai de mal com a esposa, de chegar aqui para assistir o culto, e é um culto de ceia? Eu vou ou não vou? Se eu for, posso ser condenado. Se eu não for, estou fora do companheirismo. Isso é para todos nós. Vamos acabar com esse negócio. Para nós o que interessa é Deus. E outra coisa, outra bobagem, outra loucura nossa. Veja lá as irmãs. Eu assisti um pedaço de um filme que o camarada tinha maltratado uma irmã linda, linda, toda bem feita ali, e toda rasgada. O camarada dando ela. Aí eu acho que ele deu uma proposta para ela, o soldado, que a mulher era bonita mesmo. Ela pegou assim na espada dele e botou o bico da espada dele ajoelhada. Não estava em pé. Botou a espada respondendo para ele, eu prefiro morrer, mas não trair meu Jesus. Aí ele ficou se sentindo superior, ficou tão assim, talvez que humilhado, e o pessoal olhando, que ele ali mesmo empurrou a espada. Aí ela
caiu e o sangue. Veja ali é sofrimento. Mas basta alguém ficar trombudo para a gente vai querer modificar a cara? Não. A gente sabe que nós somos dessa carne miserável que não habita o bem, só habita o mal. Foi Paulo quem disse: habita no meu corpo, não disse habitar, vai não. Habita no meu corpo a morte. Quem me livrará do corpo desta morte? E tudo isso acontece entre as famílias. A mulher, porque às vezes vê o marido conversando com uma mulher atraente, já quer brigar. E depois fica trombuda. Então não pode agir assim. Se agir assim, Deus não ficará satisfeito, porque isso está acontecendo no meio do meu povo. Até o jumento conhece a manjedoura do seu dono, o gado conhece, mas meu povo. Você vê por que foi que Deus girou-se, fez aquilo tudo no Egito, no primeiro teste, desejaram grande comida gostosa, melão com alho. Já pensou? Melão com alho. E levando chicotada. Desejaram até o túmulo do Egito. Não tinha túmulo no Egito não para deixar a gente morrer aqui. E veja, o Espírito Santo Moisés disse: esses egípcios que agora vedes, jamais o vereis. Foi a boca, o Espírito Santo que abriu a boca de Moisés, jamais o vereis. Olha aí a pessoa que está sem fé. Qual é o dele? Se Moisés está dizendo isso, a gente vê foi o que Moisés prometeu. Não é verdade? E aconteceu tudo no Egito. Sabe o que eles entenderam? Nós não vamos ver ele, porque nós vamos morrer. Pois nós não vamos mais ver ele. Começaram a dizer coisas. Então, meus irmãos, aí aqui ele pergunta: de onde sabes tu? Dá para concluir hoje mesmo, não. De onde sabes tu, ó mulher? Veja só. Não, ele desculpou, 15. Mas se o descrente se apartar, neste caso o irmão ou a irmã, não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Isso é aquele caso em que o homem não quer deixar diante de uma mulher, ela não deve se separar dele, deve sempre orar. Orar, nunca cessar de orar. Mas se aquele homem começar a bofetear a mulher tudinho, e depois separar dela, ela suporta a separação, mas não ceda diante de Deus. Amém? Ela suporta a separação, porque ele disse assim: a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Certo? Veja que ele deu um exemplo aqui, mas do irmão ou a irmã que não quiser ceder, Deus não se combate. Se tiver uma irmã tão rebelde, que o marido é crente e não quer mais levar ela para uma praia de biquíni, muitas coisas, e também ela não aceitar aquilo, e também ela for rebelde, quiser separar do marido, nesse caso é melhor que se separe, porque está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Bem, aqui eu vou terminar aqui no 16. Porque de onde sabes, ó mulher e ó marido, se salvarás os vossos cônjuges? Certo? De onde sabe? Agora, no próximo, eu vou mostrar ainda coisas importantes no próximo estudo, se Deus quiser. Porque foram 40 capítulos, 40 versículos, eu sabia que não ia dar mesmo. Então, meus amados irmãos, foi apenas a entrada dessa refeição que nós vamos ter. Se Deus permitir, voltaremos na próxima semana, tratando deste assunto, versículo 17 em diante. Se quisermos ler em casa, leiam, porque é importantíssimo para nós. É o caso de casamento e divórcio que o irmão Bruno pregou,
está aqui tudo na palavra de Deus que São Paulo enviou à igreja. E veja, a igreja que São Paulo tratou tão bem e prometeu tão coisas boas, a igreja de Corinto, que todos sabem, foi a pior igreja em comportamento. Que Deus nos abençoe, que Deus enche vossos corações de amor, que Deus faça com que vocês, meu Deus, o Senhor sofreu aquilo tudo, porque eu não posso sofrer, porque eu não posso carregar também a minha cruz, dá-me força para carregar a cruz, e eu vou orar até que veja a vitória do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo, amém.